Oi, o Sensação está começando agora. Hoje vamos falar de uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, a depressão. Os estudos mostram ainda que 15% da população já teve ou vai ter algum episódio depressivo ao longo da vida. E as mulheres sofrem mais do que os homens com essa doença. Mas é importante saber distinguir a tristeza profunda causada pela depressão da tristeza transitória, que é provocada por algum acontecimento desagradável ou um momento difícil da vida. A psiquiatra Vera Lindgruber vai falar sobre os sintomas e os tratamentos da depressão. A grafóloga Luciana Bosch é capaz de, através da escrita, analisar a personalidade e o caráter de uma pessoa. Num estudo mais detalhado, a grafologia pode, inclusive, detectar traços depressivos da pessoa. A Luciana vai explicar esse método para a gente. Vamos conhecer a trajetória de vida do ultramaratonista Chico Santos. Ele é um dos grandes nomes do Brasil nos esportes de aventura, que incluem modalidades como corrida e ciclismo na montanha. Vamos conhecer essa história que começou no Ceará, com os longos trajetos a pé ou de bicicleta, ganhou força no Rio com as provas de corrida de rua. Mímica e narrativa física se misturam no novo espetáculo do ator Miguel Thierry, Os Ordinários. O Miguel estuda mímica há mais de 10 anos, está usando essa arte para dar vida a 5 personagens dessa comédia. Tem até uma velhinha briguenta. Acho que vou pedir para você fazer a velhinha briguenta aqui. A nossa música de hoje fica a cargo de João Senise. O João vai falar do novo CD, Abre Alas, do repertório totalmente dedicado à obra do grande Ivan Lins. O CD é recheado de participações especiais. O pai dele, Mauro Senise, o Léo Jaime, o Dori Caymmi, a Lília Pinheiro, Zélia Dunga, além da produção ser assinada pelo padrasto dele, o músico e arranjador Gilson Perazeta, que vai, inclusive, acompanhar o João aqui hoje. João é um protegido, né? Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar com a depressão, até para espantarmos a depressão, né? E essa sombra, essa coisa. Essa ideia de falar da depressão vem até, e a propósito, de um depoimento muito honesto do Ricardo Boechat, que é jornalista, que é apresentador de televisão, que faz rádio, faz a Band FM, faz o Jornal da Band brilhantemente, e que admitiu que teve uma crise de depressão, né? Quase que um colapso depressivo, né? Pelo que ele descreve na nota oficial que ele fez e postou no Facebook e tal. Aparentemente uma pessoa... Isso surpreende por quê? Surpreende porque o Boechat aparentemente é uma pessoa muito alegre, de bem com a vida, bem-sucedido profissionalmente, admirado por todo mundo e tal. Quer dizer, a depressão não escolhe nem carreira bem-sucedida, nem nada. Ela ataca Na verdade, sorrateiramente. O que eu acho mais importante disso tudo foi que uma pessoa como ele se dispôs a fazer um depoimento de uma questão tão íntima e que vai ajudar muito a várias pessoas no país. É verdade. Uma pessoa pública que admite ter um problema psicológico, psiquiátrico, mental, o que for, é muito raro, entende? Porque é como se ainda tivesse um certo tabu. Você pode dizer que quebrou uma perna, você pode dizer até que está com câncer, mas as pessoas têm dificuldade de assumir problemas psicológicos e mentais. Então, eu acho que é uma oportunidade sem par, entende? A gente poder conversar sobre isso. Inclusive, para esclarecer que o nome do que ele teve não é depressão, entende? Ele teve o que é chamado ataque de pânico. É muito interessante que o ataque de pânico é uma das coisas que está muito bem estudada hoje em dia. Entendeu? E tem esse nome exatamente para distinguir da reação de medo, entende? Porque é um mecanismo interno que o ser humano em geral tem, você, eu, todas as pessoas têm, entende? Inclusive os outros animais. Entende? Que a gente tende a achar que os homens são um pouco diferentes, mas são muito pouco diferentes. Nós somos melhorzinhos do que a maioria dos mamíferos, até rato. E o nosso corpo usei rato porque a comparação genética geralmente é com rato, né? Mas a nossa biologia, nosso organismo é feito de maneira que existe um eixo, chamado eixo do estresse, que chama-se HPA, que é em inglês, que é o hipotálamo, que é aqui em cima,
tá? A hipófise, que para eles é pituitária, o P, e a nossa suprarrenal, que eles chamam de adrenal, que é aqui embaixo. Então, o eixo que vai daqui para cima. Esse eixo está muito bem estudado há muito tempo e desde 1970 e poucos, um americano denominou essa reação de ataque de pânico. O que acontece? É um eixo preparado por Deus, pela evolução, entende? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, para que os animais possam reagir e sobreviver. É a lei da sobrevivência. Quando existe um risco, entende? Você foge ou enfrenta e luta, entende? É reação de fuga e luta. Então, eu até mandei aqui para vocês um desenho para talvez mostrar como é que funciona, entendendo? Porque, assim, existe uma localização que é do tamanhozinho de uma unha, chamada locus cerúleus. Tem esse nome porque é muito escuro, porque produz uma substância que é basicamente noradrenalina, que ela é ativada quando você se defronta com o perigo. Entende? Na hora que existe o perigo, sei lá, entra um sujeito com metralhadora aqui, um leão, o que for, antes que o nosso cérebro detecte, tem um leão aqui, ou tem um assaltante aqui, quer dizer que a mensagem da visão daquilo foi para o córtex, vai lá para baixo para que você se prepare para correr. Entende? Então, é toda uma preparação de sangue para a musculatura. É uma mecânica, já tem pronta uma mecânica Não, da você defesa. nasce assim, entende? Se você nasceu vaca, ou ser humano, ou rato, o que for, tem esse eixo, tá entendendo? Que é o eixo de sobrevivência do estresse. Entendeu? Então, isso daí, quando a pessoa dispara no locus cerúleus, entende? Tem uma descarga súbita de noradrenalina sem que exista perigo, então não é uma reação de sobrevivência adaptativa de medo e é uma reação que a gente chama de ataque de pânico. Algumas pessoas têm mais facilidade para isso, porque são mais ansiosas, outras pessoas têm em determinadas ocasiões e tem outras pessoas não têm nunca. Mas isso é uma possibilidade só pelo fato de você ser um ser humano. E as pessoas vão saber na hora que você for ameaçado? Não, porque às vezes a ameaça não existe, é uma ameaça interna. Tá entendendo? Então, se tiver ameaça... Então, pode ser o fator externo e pode ser o fator interno. Quando existe eu posso ser ameaçada pelo bandido e ter essa reação. Aí é de e posso medo. ser uma reação pessoal. Não. Se você for ameaçada pelo bandido, a natureza prepara você, entende, para reagir, ou fugir, ou enfrentar. Então, não se pode dizer que seja ataque de pânico. Se você sente isso tudo e não existe... Sem ameaça externa. Foi só um barulhinho ali, você acha? Entende? O que acontece? Você vai achar que está morrendo, porque o seu organismo está todo preparado para luta, para guerra, entendeu? O seu coração está batendo a beça, você está respirando muito para ter oxigenação, a sua mão começa a ficar fria, os pés também, nariz, boca, você começa a tremer, acha que vai desmaiar, vai enlouquecer ou vai morrer, vai ter um infarto, porque o seu corpo virou um samba do crioulo doido, aquela música do Stanislau Ponte Preta, porque tudo sai da função normal, porque a função ali é fugir ou atacar. Entendeu? Que loucura. Então, é um mecanismo de adaptação ligado numa hora que não é própria. Então, a pessoa acha que está morrendo mesmo. É muito comum as pessoas pararem em pronto-socorro, em hospitais procardíacos, em todos esses lugares assim. Tem um certo ar de primo da síndrome do pânico? A síndrome de pânico é quando a pessoa tem Porque ela tem todas essas sensações, acha que vai morrer e tal, e não, aparentemente não tem ninguém ameaçando. A diferença da síndrome de pânico é que você tem isso e começa a ter medo de ter outras vezes. Tá essa é um episódio único. Esse episódio único. Esse episódio... Mas é violento, a pessoa vai para o hospital mesmo. Vai, mas é muito frequente. Tem pessoas que as salas de emergência dos hospitais já conhecem, são frequentadores assíduos, que eles vão para lá e dizem, não tem nada, você não tem nada, seu corpo está bom, está tudo tranquilo, toma um tranquilizante, entende? Respira um pouco e passa. Entende? E depois tem de novo. Então, as pessoas precisam, por isso que é muito importante a gente poder falar sobre isso. As pessoas precisam saber. E se eu puder mostrar esse desenho, você vai entender. Pois aqui eu desenho um diagrama do cérebro. O locus cerúleo tem... Vamos fazer diferente. Eu seguro e você aponta. Tá bom. Que vai dar mais certo.
Tá? O locus coeruleus é esse pontinho aqui, tá entendendo? Quando você... Aponta de novo o pontinho. Aponta aqui, pontinho aqui, um pontinho aqui dentro. Isso. Tá? Então, chegou a imagem no cérebro, ou a imagem verdadeira ou a mental, o medo que você teve, a preocupação, aquilo dispara um monte de noradrenalina. Antes de ir lá para cima, que é para o córtex, e dizer estou sendo assaltado ou está acontecendo alguma coisa, vai para baixo para o seu corpo ter condições de correr, de fugir, de atacar. Então, todo o corpo se prepara. E antes disso, entendendo? O cérebro ainda não está sabendo o que é. Milissegundos. Nesses milissegundos, a pessoa acha que está morrendo. Aí, quando a pessoa acha que está morrendo, acontece esse outro mecanismo, tá? Que se chama um mecanismo, na verdade, de você ficar fazendo uma retroalimentação. Você tem o estímulo, está entendendo? Aí fica apreensivo com as sensações corporais e começa a interpretar. Estou tendo um infarto, estou morrendo, estou enlouquecendo, vou desmaiar. Você começa a fazer uma série de interpretações. Quanto mais você interpreta catastroficamente, mais você vai ter uma respiração superficializada, mais você vai se sentir mal. E aquilo vai num roda-moinho, num círculo vicioso, e a pessoa realmente passa muito mal. Passa mal. Voltando a Boechat, ele escreveu no depoimento que ele fez, dizendo que é uma aflição tão severa que restringe a capacidade de funcionar plenamente. Exatamente. Um abismo mental que ninguém pode achar que vai se safar apenas pensando coisas positivas. Porque também as pessoas têm uma... E ele fala no desequilíbrio da química cerebral, que você fala muito isso em relação à depressão, né? E isso não é só em relação à depressão, cada vez mais. Mas no ataque do pânico também? O ataque do pânico é a noradrenalina. É o desequilíbrio? É o desequilíbrio porque houve uma descarga excessiva na noradrenalina. A noradrenalina é uma substância neuroquímica produzida por nós, entendeu? Só que ela inundou o seu cérebro sem a função de te preparar para lutar. Não existe mais a possibilidade de a gente dizer que qualquer comportamento, qualquer sentimento, nada é separado da ação bioquímica do cérebro. Tá? E até uma coisa interessante, o ano passado, o Congresso americano, em maio de 2014, o vice-presidente Joe Biden foi lá para dizer que o governo americano está botando alguns bilhões, realmente não sei calcular bilhão, nem do Lava Jato, nem desse projeto americano. É muita coisa, mas é muito dinheiro que eles estão colocando. É muito zero. Porque os laboratórios não estão mais com condições de fazer pesquisas para poder ter coisas novas, para poder agir no cérebro humano, porque chegaram à conclusão que é tudo tão complicado que você tem que realmente entender melhor o funcionamento cerebral. E isso o laboratório não vai botar se não tiver um lucro muito próximo, né? Então, é uma coisa assim para talvez daqui a 10 anos. Então, eles fizeram esse projeto, tá? Que é para entender o funcionamento cerebral, para então, por exemplo, você começar a entender isso que está acontecendo em cada situação. Mas há mais relatos desses episódios de ataque de pânico hoje em dia do que havia antigamente? Ah, sim. Porque a gente anda muito mais estressado, se é diretamente ligado ao estresse. Mas, veja bem, o estresse externo é uma coisa. Entendendo? Mas aquilo, quando você tem essa reação, não é uma reação necessariamente de estresse à situação do mundo externo. Sim, mas é um estresse interno. Você está no seu limite de resistência, de trabalho, de vida, de problemas, de preocupação, sei lá o quê. Tudo somado, você... Ele mesmo falou, o Boechat, dizendo que a Verusca, né, que teria dito... Dele. Pois é, eu imaginei que fosse, né? Porque ele fazia elogios tão grandes, mas fiquei sem saber. Que ela teria dito já para ele, você está passando o limite, você está estressado demais, toma cuidado. Quer dizer, ele puxou a corda dele ao extremo. O Oswald de Andrade, na Morta, que é uma peça, ele fala que o erro do homem é pensar que é o fim do barbante, né? O barbante não tem fim. Pois é. E o barbante estoura, tá entendendo? E pelo que eu entendi, ele estava num nível de estresse interno excessivo. Entendeu? Então, naquela hora, até foi, eu acho, uma coisa boa, tá entendendo? Que aquilo foi um alarme, como às vezes uma febre alta, entende? Serve de alarme para você ver que está com, sei lá, pneumonia. Tá entendendo? Então, acho que aquilo foi um alarme para que ele parasse e procurasse o médico e fosse ver e provavelmente vai se tratar, reconsiderar.
coisas da vida Sim, e mas... vai tomar alguma medicação para diminuir esse nível de alteração bioquímica que, no momento, ele deve ter tido realmente. E quando a situação não é um ataque de pânico, é uma depressão mesmo? Ela pode ser aguda também? Não, depressão aguda nesse nível não acontece, tem. não. Que pode ter, sim. A depressão vai caminhando? Você vai deprimindo? A depressão, ela já não, ela pode até começar a ter o início por alguma coisa externa. Digamos, uma pessoa querida que morreu. Você vai ter que ter, normalmente, se ela é uma pessoa querida e você é uma pessoa sensível, normal, você vai sentir tristeza, você vai ter luto, entende? É um sentimento natural. É desejável que a pessoa possa sentir aquilo. Mas isso não é a tristeza? Então, isso daí é tristeza, mas faz parte de uma reação normal. Eventualmente, alguém pode, na perda de um ente querido, em vez de somente ter um luto normal e uma tristeza, começar a desenvolver uma depressão. E é uma coisa diferente. Tá entendendo? Então, a gente precisa distinguir quando a pessoa está tendo uma reação de depressão e quando a pessoa está tendo uma reação de luto ou de tristeza, que são normais. E a depressão só se resolve quimicamente? Como é que só se resolve? Ela é mais facilmente resolvida junto com medicação, não é só com medicação. A medicação ajuda muito. Quer dizer, é o progresso da medicina. Antigamente você arrancava dente no dentista tomando, sei lá, um copo de uísque, não sei como é que era, uma martelada na cabeça, entende? Antes de existir anestésico, né? Hoje em dia você toma um anestésico e trata com menos dor uma cárie ou arrancar um dente. A psiquiatria ela só começou a desenvolver mesmo depois da década de 70, no século passado. Antes você não tinha muito recurso, entendeu? Era eletrochoque, era choque elétrico, isso no começo do século XX. É tudo muito novo, entendeu? Então, e agora, no século XXI, com o progresso das descobertas neurocientíficas, nós estamos tendo uma evolução muito grande. E é por isso que os laboratórios estão desistindo, porque é uma progressão gigantesca de descobertas, entende? Para você dar conta disso, tem que ser o Instituto Nacional de Saúde lá dos Estados Unidos, entende? Ou da Europa também, os Sim, para estudar. Para estudar. Mas se tanta gente fica tão deprimida, se a população do mundo aumenta, o consumo de remedicamento vai aumentar, o lucro do laboratório também vai aumentar. Sim, mas é aquela história... Então, ele vai ter interesse em fabricar. Mas não tem mais o que fabricar de muito diferente. Você vai fabricar... É mais do mesmo, É né? mais do mesmo. Por enquanto, se não houver essa mudança, que é o que se propõe a pesquisa, que vai ter daqui a alguns anos, vai ser mais do mesmo. A gente tem muita opção hoje em dia. Nós estamos em 2015. Melhoramos, né, nesse aspecto. Muito. Não, é uma diferença Aquele brutal. tempo que, assim, o remédio leva 7 dias para fazer efeito. Alguns remédios levam tempo, né? Sobretudo em outros transtornos de personalidade. Ontem a gente falou aqui com a Kátia Meckler sobre psicopatias em geral e psicopatas e esquizofrênicos, etc. Mais sobre psicopata do que sobre esquizofrênico. Mas a medicação nos esquizofrênicos, etc., funciona. E está boa, é de boa qualidade. Mas ela leva uns dias, não leva para fazer efeito? Quer dizer, aí dependendo da situação, você aumenta a quantidade no início para ter o efeito até de sedação, tá entendendo? Ou você mistura determinado tipo de remédio, quer dizer, os primeiros dias, às vezes, a pessoa fica com um pouco... vamos dizer, com uma medicação um pouco mais pesada, mas às vezes faz com que a pessoa não se mate ou não cometa um assassinato. Não mate alguém, né? Exatamente. Então, às vezes é necessário, entende? E aos poucos você vai diminuindo. Os choques também voltaram, né, os choques? Não é que voltaram, entende? Aqui no Brasil houve uma reação política absurda, entende? Que é a turma identificar choque elétrico da ditadura, tá entendendo? Com eletrochoque de tratamento, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, ficou essa história como se fosse tortura. E o eletrochoque como tratamento você faz com anestesia, entende? E quando o remédio não pode esperar, entendeu? Ou mulher grávida, por paradoxal, entendendo? Para não deixar que o remédio possa afetar o bebê, você faz o eletrochoque, tá entendendo? Então, é um tratamento... Se uma mulher grávida tiver um surto, o eletrochoque é mais positivo para o bebê do que com muito menos a medicação. risco para ela, para o bebê, e muito rápido, tá entendendo? E realmente, porque o para casos agudos?
E, principalmente, assim, o que o choque elétrico faz? No início do século, 1930, quando os italianos lá, o Berletti, o Serletti e o Bini descobriram, dando o choque num determinado nível, qualquer ser humano, por funcionamento cerebral, que é elétrico e químico, ele tem uma espécie de uma convulsão epilética. Tá? E essa convulsão epilética provoca modificações das transmissões neuroquímicas. Então, ele faz aquilo que o remédio faz também, só que o remédio faz com efeito colateral, com tempo demorado, entendeu? E ele fazia isso. Só que começou a ser usado, porque não tinha outras coisas, então ele passou a ser usado para tudo. Entendeu? E aí está errado, não é para tudo, é para casos específicos. Bom, mas para casos específicos não, até para... A gente chama tratamento heróico, tá entendendo? Assim, casos de depressão grave, com muito risco de suicídio ou até de morte, porque a pessoa não se levanta da cama, não come, não bebe, tá? Por inanição, às vezes você tem que usar para poder salvar a vida. E você não tem como prever se uma pessoa vai ter depressão ou não? Não. Agora, se a pessoa teve o primeiro surto, há uma probabilidade maior de ter outros, tá entendendo? Então, vai aumentando... Mas ela precisa ter um primeiro episódio para vocês concluírem que ela pode ter outro? Não, você pode saber... Uma pessoa sempre tristonha, sempre amarga, sempre negativa, essa sempre vítima, ela tem uma tendência. Aí você vai procurar, às vezes, na família também tem, você tem que fazer o histórico familiar. Tem uma pessoa no mundo tem uma chance de, sei lá, 20%... Uma pessoa tem uma qualquer chance pessoa. de 20% de ter? Qualquer pessoa, qualquer um de nós? Vamos dizer, muito pessimisticamente, 20%, otimisticamente, 5%. Tá? Vou preferir os 5%. Se a gente puder negociar, vou ficar porque as pesquisas são muito variadas, depende dos países, das técnicas de pesquisa. Eu vou voltar aqui, tá? A grafologia, Luciana, de alguma forma... Quando você faz a análise de um texto de uma pessoa, da letra daquela pessoa, você precisa de... Você pode avaliar se ela tem... Não se ela vai ficar deprimida, se ela vai matar alguém, mas talvez se ela tem uma tendência à depressão, uma tendência à ansiedade maior. Há como avaliar, assim, alguns aspectos, assim? Até porque, como a Vera estava falando, tudo começa no cérebro, né? E quem escreve é o cérebro. Então... A pessoa, ela se expressa dentro de um ambiente gráfico que é um papel. Quando a gente dá uma folha de papel para uma pessoa, é como se a gente estivesse dando um universo. E o que a gente vai avaliar é como ela se expande dentro desse universo, como é que é a postura dela. Da mesma maneira que a gente tem a nossa forma de falar, de gesticular, de sentar, de se vestir, a gente também tem a nossa maneira de escrever. E a gente se expressa dentro desse universo. Então, as escritas ascendentes são pessoas que têm mais ânimo, mais impulsão, mais entusiasmo, um alinhamento descendente. Ele vai dizer respeito a uma pessoa que tem tendência ao desânimo, ao abatimento. Então, é como se falou, a questão do sinal de alarme. O que a gente observa são sinais de alarme dentro da escrita. É aquilo que a pessoa está expressando ali e com tremores, com retoques, com borrões, isso tudo demonstra ali o sistema nervoso mesmo. A pessoa vai lá. Porque faz sentido, né? Porque a pessoa dá bandeira de várias maneiras. Ela dá bandeira, né? são os acidentes gráficos. gráficos. A letra também dá bandeira. A letra dá bandeira. A letra dá bandeira. Então, até palavras que ela escolhe para colocar no texto. Você faz como? Quando você faz um teste desses, você trabalha... também, você é psicóloga também, né? Sou. E você trabalha nesse sentido, com a grafologia como um instrumento, como uma... Instrumento não, a palavra da moda, ferramenta. Como uma ferramenta de diagnóstico. Diagnóstico. A minha empresa ela faz isso, ela faz esse trabalho, sendo que o nosso trabalho é mais voltado para empresas fazendo seleção de pessoas, mas é uma ferramenta de diagnóstico para identificar habilidades, competências para fazer a seleção, mas a gente eventualmente identifica, a gente já tivemos inúmeras situações. A gente teve uma situação a ver numa empresa, num cliente que é um trabalho que a gente chama de reorganização funcional, que é quando aplica a redação em todos os funcionários e aí a gente vai fazendo aquela realocação de acordo com as habilidades, com o temperamento. E nós identificamos uma pessoa que tinha depressão. E quando eu falei com a pessoa da empresa responsável, ela falou que não, mas essa pessoa não tem nenhum sintoma, ela não apresenta, ela é ótima funcionária, ela é up, uma pessoa para cima.
E aí, tá bom, aí passou o tempo, mas eu não fiquei convencida, a gente realmente tinha identificado pela letra que ela tinha, e aí o tempo depois ela me liga. Ela falou assim, Luciana, eu fui conversar com ela e ela falou que ela toma remédio. Então, assim, o que acontece? Que no dia a dia os sintomas, eles estão mascarados, mas na escrita ele realmente apareceu. E quando se faz isso para identificar numa admissão, né, de emprego, pode ser numa realocação, Isso, né, e pode ser também numa admissão, né? A pessoa demonstra que outros tipos de sinais? De sinais, de personalidade, assim. Não, além da questão do desânimo, do abatimento, a gente vê sinais de criatividade, organização, planejamento, inteligência, agressividade, iniciativa, dinamismo. Isso tudo é visto também. Ah, então ela é usada, na verdade, como um auxiliar mesmo. Ela é mais uma ferramenta. Agora, a gente tem muito claro que a grafologia é um estudo da personalidade. Como qualquer outro teste, ele é circunstancial. Então, é isso que a gente estava falando. A pessoa pode ter passado por uma perda ou está passando por alguma doença. Então, aquilo pode aparecer na escrita. Tempos depois, ela pode retomar o alinhamento, um alinhamento mais retilíneo, um ascendente, quer dizer, ela pode não aparecer, mas aqueles sinais que a gente vê na escrita. É mais um retrato daquele momento. É o retrato do momento, como qualquer teste. Né? Uma entrevista, uma dinâmica, qualquer ferramenta. É aquilo ali, naquela hora. Você ficou nervoso, não ficou nervoso. Né? Isso tudo vai refletir no teu... É uma outra situação. Por exemplo, uma candidata outro dia indo lá para o escritório foi assaltada no caminho. Então, ela chegou tremendo no meu escritório. Então, é claro que a letra ia sair tremendo. Essas são prejudicadas. Porque a gente não é robô, a gente é ser humano. Então, se você está tremendo, a sua letra também vai sair tremendo. Então, a sua voz fica tremendo. Exatamente. Né? No momento de forte emoção, a sua voz treme. Né? Quando uma pessoa te faz uma violência, uma agressão de alguma forma, né? Se aquilo te toca... Claro, porque às vezes não toca, né? Às vezes você se você não for psicopata, é isso que a gente fala, né? Não, porque às vezes você passa batido mesmo, mas às vezes você se deixa abalar. Mas até assim, e aí a sua voz demonstra. Exatamente, porque até a questão do quanto você se mobiliza com os estímulos externos, isso também você vai demonstrar, né? Porque a psicopatia, ela é, de certa maneira... Uma ausência de culpa, ausência de medo, né? A pessoa que o mundo pode desabar lá fora, mas ela consegue se manter firme, né? Isso a gente vê pela firmeza da letra também. E a letra, quando ela tem muita variação, ela é muito instável, é sinal de que a pessoa ela se mobiliza também. Agora, é claro que isso aí tem os graus, né? De muita instabilidade ou muita estabilidade. Isso aí vai variar de acordo com cada pessoa. Mas é claro que ela, diante de uma situação de perigo, ela se mobiliza e isso aí se reflete no escrito. Deixa eu fazer uma pergunta. De quanto você precisa, assim? Uma frase, um parágrafo, 10 cartas? Como é que fica isso? Não, normalmente eu peço uma redação de 15 e 20 linhas, porque ela é uma análise quantitativa. Então, quanto mais aquela característica se repete, mais eu me certifico. Por exemplo, você apresentou uma palavra caída, né? Uma palavra descendente, uma palavra tremida. Né? O tremor, ele é um mau sinal grafológico. Né? Ninguém pode tremer na letra. Só pode tremer na letra ou pessoas que sejam ou criança, que ainda ela está desenvolvendo a motricidade fina, ou pessoas muito idosas, que já têm uma saúde mais debilitada, ou pessoas que estão sob medicamento. Tirando isso, se a pessoa tremer, a gente tem que identificar, tem que investigar. Então, dentro de um ambiente gráfico, quanto mais material de análise você tiver, melhor, mais você se certifica. Né? Não deixa de ser uma especulação. Então, o mínimo seria 15 linhas. Normalmente eu peço de 15 a 20 linhas. A produção imprimiu aqui umas letras, né? Como é que a gente... Porque assim, por exemplo, nesse caso, essa escrita... Porque a gente só trabalha com papel sem pauta. É exatamente o que a gente consegue ver a direção das linhas. Nossa, meu Deus. É espertinho. Eu não consigo escrever reto. Eu também não. Eu vou até parar de falar que isso já pode ser um problema. Ninguém quer dar bandeira. Eu estava pensando aqui, eu falei, acho que eu vou pedir ela para analisar minha letra, mas só depois que acabar o programa. Não estou preparada para... ficar exposta. É a bandeira dos sinais, tá? É a bandeira dos sinais, não é só da letra.
Tem a bandeira dos sinais exatamente corporais. isso. É os sinais Tem. corporais. A Não, escrita, não é ela só também da é um sinal letra. corporal. Ela pode estar olhando pra gente e tá identificando alguma coisa na gente. que Olha, não o outro precisa já estar na tá letra. sacando longe. Indo além, Eu vou indo ficar além, quieto não. aqui, porque ela pode estar sacando. Se o olho vai para a direita, porque a gente estava falando isso antes, né? Se o olho vai para a direita, porque a pessoa vai criar uma resposta, se vai para a esquerda, ela vai buscar na lembrança. Mas aí, isso já é um outro estudo, né? Ele já vai além. Nossa, tem que ficar Técnica de muito... interrogatória. Técnica de interrogatório, exatamente. Tem que estudar isso, né? Pra gente não dar bandeira nenhuma. Mas voltando aqui na qualidade de atendimento ao público. Essa letra, Alex, fecha aqui pra mim. Como a gente só trabalha com papel sem pauta, exatamente porque a direção das linhas vai falar do nosso estado de ânimo. Né? Essa daqui foi caindo, né? Esse alinhamento descendente isso aí é um indício. Agora, é claro Indício que de quê? sim. De pessoa desânimo. nefasta? De desânimo? não iria tão longe. Uma pessoa com tendência ao desânimo, abatimento, à depressão. Agora, isso aí, ela é um indício, né? É um sinal de alarme. Eu acho que, assim, lá a gente consegue fazer esse diagnóstico, assim, essa identificação. É claro que, como eu já identifiquei em algumas pessoas, elas são encaminhadas aí para um tratamento, para uma terapia, para um acompanhamento. Não é uma coisa definitiva que vai arriscar a pessoa do mundo também, né? Olha, não é, mas pela minha observação, assim, ao longo Você tem desses acertado, 20 né? anos, desses 20 anos que eu já estou estudando, a gente percebe que esse tipo de escrita, quando ela é descendente, normalmente são pessoas que, assim, aquilo que você estava falando, né? Ó vida, ó azar, são pessoas que passam a vida arrastando corrente, tudo é difícil, todo recomeço é difícil. Né? Elas têm muito mais dificuldade de superar os obstáculos do que as pessoas que têm um alinhamento retilíneo ascendente. São os tremores, Essa a tem a ver com desigualdade. tremor? Tem tremor, tem desigualdade de expressão, tem retoque, né? Essa daqui eu não sei o que tem, mas quase não consigo entender o que está escrito Tem aqui. muita agressividade. É? É muita ponta, né? Aquela pessoa armada, pronta para o ataque e para a Não é? defesa. São as pessoas É punk. reativas. Eu achei que eram só rabiscos, eu demorei a concluir que eram palavras. Essa uma então é uma pessoa agressividade, uma agressiva. pessoa muito pronta para o ataque e para a defesa. Então, são pessoas que elas... Olha só como é. É muito estranho. E essa daqui? Essa também, né? Essa desigualdade de inclinação, de tamanho, fala muito dessa mobilização, né? São pessoas que se mobilizam muito com os estímulos externos. Idem. Alinhamento descendente, a mesma coisa. Né? Mas essa eu achei toda a letra mais bonitinha, né? Mais certinha. Isso não conta, não, né? Não, esse julgamento de letra porque bonita olha ou aqui, feia, a essa gente não letra é costuma bem fazer, bagunçada, não. tá E um vendo? profissional, quando você pega um profissional? Quando você Essa pega não é alguém tão que- profissional, tão bagunçada, já mais careta. Não, ela é uma letra mais organizada. Mas, assim, por exemplo, no caso, por ser invertida, né, ou seja, inclinada para a esquerda, essa de baixo, Essa aqui. são pessoas mais defensivas, né? A escrita, né, da onde que veio esse estudo, né? Veio porque o homem, né, sempre precisou se comunicar, fazer aqueles rabiscos na pedra, e aí começou, então, a se fazer uma associação entre os traços da escrita e os traços lá, os rabiscos, e a forma de comportamento. Então, quando a gente inclina a letra, a gente se inclina em direção aos nossos interesses, nosso objetivo, inclina ao outro. Né? E quando a gente inverte, né, a gente tende a renunciar, né? Aquela coisa a tendência sempre é a desconfiança. A gente faz isso com o próprio corpo, né? É a coisa o próprio corpo reage dessa forma. Então, a escrita invertida, ela também fala dessa renúncia, né? Dessa Você retirada. ia perguntar alguma coisa? Uma impressão minha. Não, eu ia comentar só que o Steve Jobs diminuiu tanto, né, a nossa capacidade de se comunicar dessa maneira, né? Isso é um fato. Foi ele que desenvolveu essa coisa de todas as grafias, né, no computador, que expandiu para todos eles. Hoje em dia a gente escreve... Menos. Nossa. E mal. Esse é um fato. A letra ficou pior. A minha letra era linda pior. e ficou horrível. Quer dizer, Todo ficou horrível. Eu mundo. acabo A minha sempre escrevendo, foi sei ruim. lá, Não, todo perdida. mundo, todo A sua sempre foi mundo. ruim. A Foi gente horrorosa perdeu a agora. prática. Não, mas esse julgamento de letra bonita ou feia a gente não Letra faz. de Não é essa a médica. questão, Não, né? não, Ei, é você Miguel, pega o letra direita de para direita, para médica, aquela que esquerda. ninguém entende, a sua? É. Não é tão ruim, mas sempre foi ruimzinho. É a sua, Agora, João. engraçado, no cheque fica bonito. Não Olha, vai sou da No geração cheque do fica bonito. computador. Olha aí o que ele está dizendo. No cheque fica bonito. Não sei, nunca entendi isso. Não, no cheque, porque Pra fazer você cheque tem fica a bonito. preocupação em se fazer legível. Se eu for escrever um bilhete para você ler, eu vou procurar ser mais legível, ser mais cuidadosa com a letra, porque tem alguém que vai ler. Se eu escrever para mim, eu não preciso ser E você, cuidadosa. João? É verdade, exatamente. Né? Eu sou da Então, geração do computador, né? Então já A sua nasci letra é meio- péssima. Já entendi.
Não, se fizer um esforcinho, tipo cheque, né? Tem É. que ser uma coisa mais séria, aí perde. Como mais você não o quer tempo. ter que ir ao banco responder e nem atender o telefone do cara do banco perguntando se o cheque é seu, Para você conferir, capricha, Conferir a né? assinatura. E você, Chico? A minha letra é meio ruim também, não é tão legal não, não é muito legível não. Mas é engraçado, você falou que não faz a análise se a letra é feia ou bonita. Mas a gente analisando a letra do médico, dá para tirar alguma coisa também, porque o que ele passa é uma mensagem para um leigo, que não entende muito do produto em si que ele está escrevendo ali. Muitas vezes você não consegue decifrar aquilo ali. E tem alguma coisa que dá para verificar. É verdade. Ali é uma questão de Só na farmácia. legibilidade, Só não é isso, nem né? se é bonita ou feia, né? Às vezes a gente pega letras que seriam bonitas, né? Essa classificação estética a gente não faz. Mas poderia classificar uma letra bonita e ilegível. Você pode, por exemplo, analisar um texto em alemão. Né? Eu que não sei falar alemão, eu poderia fazer uma análise de um texto em alemão. Então, essa questão da legibilidade... Não isso- conta. Não, conta dependendo Mas não assim, tem- não é da relevante. finalidade, mas não é o mais relevante. Né? A questão é assim, o pingo do i, a inclinação, a velocidade, o tamanho da letra, né? São Estou outros vendo aqui que não aspectos. tem nenhuma letra de mão dada, que a minha geração aprendeu a escrever de mão Os dada. cadernos de caligrafia, eles... Os cadernos de caligrafia, Não é, geral, a João? gente Tua mãe fazia. deixa bilhete pra tia com mão dada, não deixa, não? Não, caderno de escola também, com aquela pauta que você tinha que escrever na É, dentro tinha que da... escrever na linha. da Não, mas tem menino que nem na escola escreve direito, né? Que mesmo escrevendo na linha, você não consegue entender nada. O caderno de caligrafia, ele tende a botar todo mundo no mesmo pacote, né? Você fica com uma letra igual de todo mundo, então tira muita espontaneidade, né? Isso aqui é o que? Ayrton Isso aí Senna? é Senna, esse aí eu até mandei porque É um autógrafo dele. É um autógrafo, mas a gente vê aqui que a parte central da letra, que a gente chama da zona média, ela é bem esmagada, né? Isso é o sinal da tristeza, né? Da angústia. Ele vivia num mundo de muita ganância, de muito dinheiro, então tem as hastes altas, né? Essa necessidade de projeção, profissional de desempenho, reconhecimento. As pernas das letras são bem longas, que significa né, um mundo de muita ganância, de muito dinheiro, que era onde ele vivia, e o eu dele muito esmagado. A Né? assinatura se analisa também? Deixa eu dar. Então aqui. É hoje. Vamos assinar. É hoje. É hoje. Mas isso Vai é lá, engraçado, Miguel. no autógrafo, as pessoas tendem a puxar muito a perna da letra e diminuir o meio. Não tenho caneta aqui. Pois é, por isso a gente é um Tem. pouco mais condescendente. A questão do Várias, ó, tem autógrafo, essa, tem Mas essa. a faz gente sentido sabe isso que que você tá a pessoa ela formula um pouco a letra para dar uma cara, né? Na E escrita. faz sentido isso que você está falando, pessoa. Geralmente a pessoa que dá autógrafo, no caso pegar o exemplo do Ayrton Senna, é um cara que tinha muita ganância e geralmente essas pessoas têm uma ganância grande. Pode ser que seja boa, de ser vitorioso, mas é uma ganância que o cara tem de chegar a algum lugar numa... Chico, E aí, geralmente... dá o autógrafo aqui. Vamos lá, vou dar a cara a tapa. Eu dei o meu aqui. Essa é a minha assinatura. Vamos lá. Não vou deixar muito tempo no ar, porque depois De copiam. rir, Chico. o meu é Vamos bem lá, vamos lá. simples. Peraí que eu vou te Mas, dar a ó, caneta. Aqui. É Chico vai Santos, pela bem mesma, isso é um simples, não ponto? muda muita coisa. Ei, Chico Santos um não acento. muda muita coisa. Assina aí, vamos ver o que ela diz. Diz aí. Vai pela mesma linha do Ayrton Senna, né? A questão das pernas, né? O do G aqui, o Miguel, a zona Eu não média, reconheceria. Se me desse Não, é autógrafo, eu vou ficar ilegível, arrasado. não dá pra ler. Dá pra Porque daqui concluir, a- assim, autógrafo talvez é o complicado. Miguel Porque daqui aqui... a pouco eu não sei quem fez esse autógrafo. Não, confere Mas aí. Isso é uma ascendente. assinatura. Né, isso você é uma vê que assinatura. uma ela assinatura? tende a Mas ser o autógrafo é ascendente. parecido. É mesmo? Você não se preocupa em escrever direito, Miguel? Assim, claro, não, né? Não. É era diplomacia, é diplomacia. Eu me preocupo. A elegibilidade Mas na o acento te assinatura. preocupou? Fala pra mim. o Não, acento. se fosse, não, preocupou não, porque assim, quando a pessoa assina, bota um ponto, significa pessoas centralizadoras, né? Assina Não, é um ponto, acento, depois de te mim ninguém mais fala, ponto, né? Aquela coisa assim, de termina em mim. Então, por isso que eu te perguntei se era um ponto. Mas a tendência aqui, ó, ela é ligeiramente ascendente. Né? Então, isso fala aí daquele negócio do alinhamento, né? Do ânimo, entusiasmo, otimismo, né? São pessoas para cima, pessoas, né, que colocam muita... São guerreiras, lutadoras, né? Elas colocam muito ânimo, energia naquilo que fazem. Olha o nosso Chico. Chico tem uma laçada. Já, aqui no já, já, final. Esse aqui é o quê? Um T no final? É bom apego às ideias, né? Apego às próprias ideias, convicto. Vou mostrar também, vou mostrar a minha. É, vou mostrar. Tem razão.
Igualdade. Mas, Exatamente. mas a escrita aqui ela é mais legível, né? O Chico a gente consegue ler. Consegue ler. Tá mais legível, né? Ele se mostra mais, você já é mais diplomático, Já né? tem, Você já é o mais... Santos também, tá o quase, Santos quase que a gente pode matar a charada, né? Essa laçada aí do final é o, É a laçada, quer dizer o quê? o apego às ideias, né? O apego às próprias ideias. Estão salvos. Não é? Não, Estão mas salvos. não De precisa morte. Estão internar ninguém, não. salvos. Pronto. Estamos garantidos, pelo menos até a primeira página Garantidos, 2. viu? Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Nos divertimos, não vou negar, vou contar para vocês, até a página 2. Nos divertimos aqui Página um pouco com as nossas assinaturas, pegando aqui uma carona nos conhecimentos de Luciana. E Luciana disse que Chico Santos, com a sua assinatura, é uma pessoa muito verdadeira. Uma pessoa que conta uma história, que tem uma história, né? Uma história boa. A gente pode dizer isso? Ele é fiel aos próprios propósitos, né? Então. E precisou de fidelidade mesmo para chegar aí, né? Sim, acho que é muito fiel ao meu propósito, como a própria Luciana falou. É uma história assim muito difícil para mim, né? Não para mim falar aqui, mas como eu segui ela, porque na verdade onde eu nasci eu vivia da lavoura, num local onde tinha pouca gente morando e ali Onde era esse lugar? é no interior do Ceará, um lugar chamado até um nome bem engraçado, né? Que é Conquista. 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 Pô, até legal, tu é filho Onde da não- conquista e tu é um conquistador. Talvez, sim. E num local que não tinha eletricidade, saneamento básico. Então, eu costumo brincar falando que eu fui índio durante 15 anos. Depois eu me transformei numa pessoa comum. Ainda meio bicho do mato, né? Mas Já eu... melhorou muito. Mas consegui melhorar dentro da grande cidade. E por uma separação dos meus pais, eu acabei vindo parar no Rio de Janeiro, já morava um irmão meu aqui, e a gente, claro, acho que a maioria dos nordestinos que moram no interior, nas pequenas cidades, que tem pouca oportunidade, ele tem um sonho de um dia sair para uma grande cidade e conseguir alguma coisa na vida, seja um trabalho, seja... Assim, hoje em dia existe até a oportunidade do mundo do crime, né? E daí existe aquele sonho. E aí eu tive essa oportunidade de uma ida de uma irmã minha que já estava aqui para trabalhar, que tinha ido de férias e tal, e eu, como menor de idade, eu aproveitei e vi veio com quantos devido à anos? separação. Eu tinha 16, 17 anos. E Você fez o que aqui quando você chegou? então, aí eu tive o apoio do meu irmão inicialmente, mas por pouco tempo, porque ele também tinha que se virar e E o que tinha, que ele já era casado. fazia, teu irmão? Na época ele trabalhava em restaurante. E aí a oportunidade de eu também estar trabalhando. E aí ele junto com o pessoal que ele trabalhava, ele conseguiu um trabalho para mim. E aí eu trabalhei por um tempo nesse local e depois No eu comecei a restaurante? me Fazia o virar quê? sozinho. Sushi? Não, no início Sushi. eu não tinha ideia do que era um sushi. Você imagina uma pessoa que morava durante Imagina, 15 anos Conquista, no num interior lugar que que não nunca tinha viu nada. nada, nunca viu um prédio de 5 andares chegar Nem dentro do Rio de elevador. Janeiro, nem elevador. Nada, né? Nada. O meu meio de transporte lá ou era um cavalo, ou a pé, ou uma bicicleta. Então, quando eu cheguei aqui, isso para mim foi um choque, assim, um choque de desordem total, né? O que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, nessa cidade? E aí, mas aquilo, Aí você foi eu pro sempre aprendi com restaurante. os meus pais que trabalhar e ser digno daquilo, do trabalho e conseguir alguma coisa através daquilo era a coisa mais importante. Então, comecei a trabalhar e isso eu não tinha estudado até a 4ª série. Quando eu cheguei aqui, aí eu, cara, tenho que estudar e tal, mas muito sozinho, muito longe dos meus pais. E eles se comunicavam, mas não tanto assim. E eu também não tinha amigos nem pessoas para me apoiar aqui. Tinha meu irmão, mas ele tinha a vida dele, ele tinha que cuidar da vida dele, não tinha Ele já tempo tinha para ficar família, comigo. tudo? Já era casado. E aí eu vou estudar. E aí comecei a estudar. E aí adiantei uma parte em supletivo, em colégios públicos e vou para o 2º grau. E aí depois, sabe, começou. E aí
voltando... Eu queria saber um pouquinho dessa fase do restaurante, porque foi a fase da descoberta, né? Foi. Aí eu trabalhei em outros... Depois eu saí que desse você fazia restaurante. lá? Eu Botaram trabalhava você na cozinha, na parte de... Tipo- Desde a faxina até lavar prato, até o fogão. Esse foi o meu primeiro Você trabalho. chegou ao fogão Sim. e cozinha bem, Chico? Hoje sim. É. Sim, modestamente eu faço algumas coisas bem legais. Eu adoro, hoje em dia passou a ser um hobby meu. Então eu adoro fazer até para algumas pessoas, desde que eu conheço as pessoas. Se eu não conhecer, eu não faço. Então se eu conhecer as pessoas, eu até convido assim para me fazer alguma E o que coisa. que tu Adoro faz? dominar um churrasco hoje em dia, assim, um churrasco. Se tiver uma boa churrasqueira, eu assumo na boa, pode ser carne, peixe, do que tiver, desde do fruto do mar até a carne. E aí, nisso eu fui ganhando experiência. E aí eu via, pô, eu tenho que aprender, sabe? Não é, vou ficar só aqui, eu tenho que aprender outras coisas. E aí eu achava que era legal, mas aquilo era muito estressante, era muita ralação. Até que chegou um momento eu chegar também ao salão, então consegui. E quando eu cheguei a trabalhar de garçom, dentro da rede La Mole, na verdade, isso já tempos depois, aí eles tinham lançamento de pratos para a rede, que eram 13 lojas, eu acho, no total. E eles descobriram que eu gostava de cozinha, então eles sempre me selecionavam para ir para fazer o treinamento do prato, junto com os chefes de cozinha da rede toda, para passar para o resto da garçom depois. E aí foi um aprendizado bacana, sabe? E dentro disso, lá como eu sempre usei a bicicleta, a caminhada, subia, e eu usava alpargatas lá, as chinelinhas, sabe? Não sei se alguém já leu. Existe uma tribo no México chamada Tarahumaras, que eles usam um chinelinho de dedo que eles fazem, é chinelo próprio por eles. Eles pegam um pneu de carro, assim como a gente lá também no Nordeste, e modelam um pé ali no chinelo. Pega o chinelo havaiano, vira uma faz sola, modelo, o pneu. e faz aquele mesmo roxinho do chinelo ali. Da Havaiana, Da sim. Havaiana, só com tiras de cipós ou de barbante, como vocês citaram no começo aí, que o barbante não tem fim, ou ele rompe uma hora. E eu andava Um pouco hippie, no meio né, das nos anos trilhas, 70, assim. através Foi dos desses hippies lugares. para daí, assim. desses mexicanos. E aí, jogava, o que eu fazia de mais moderno, assim, era jogar futebol, mas era uma coisa assim, descalço, sabe? Pisava em pedra, assim, não tinha gramado. Era um campo, um terreno quadrado com pedra, com tudo ali, você corria descalço. E quando eu cheguei aqui, foi uma das coisas que eu logo no início procurei. E aí, a maioria dos nordestinos que viviam aqui, a gente foi conhecendo, fulano que é de tal cidade, fulano que é de tal cidade, e aquilo ia se misturando. E aí, nisso, eu fui conhecendo outras pessoas, lógico. Vim morar em comunidade, então eu ali também ia conhecendo outras pessoas e fui buscando futebol, na Rocinha. E daí, eu comecei a jogar o futebol na areia também, descobri o futebol de areia. E eu comecei a gostar, e vi que aquilo me dava um bom físico. E aí eu gostava, sabe? Sempre gostei muito daquele esforço. E aí descobri que a corrida fazia com que eu melhorasse o meu condicionamento para jogar futebol. Como eu não tinha muita habilidade, eu tinha que marcar. Então, conforme eu melhorei meu condicionamento, as pessoas que eram os atacantes sofriam com a minha marcação. Os caras tinham dificuldade e eles se incomodavam comigo. E eu, é isso que eu... Você estava gostando de eu incomodar os outros. E daí era uma chance de eu ter vaga nos times que tinham... Claro. Era futebol, a gente chama de pelada, né? É. E aí, aos poucos, eu fui aumentando essa distância na corrida. E fui descobrindo corridas no Aterro do Flamengo, entre outros lugares. E aí comecei a participar por corridas de 5, 10, 21. E até que eu cheguei aos 42. E aí eu comecei a descobrir outras modalidades. E aí foi nisso que veio. Hoje eu me considero fazendo o que eu fazia nas minhas origens. E eu comecei a descobrir outras coisas. Aí passei por uma modalidade chamada track de regularidade, que infelizmente eu não tenho aqui para mostrar para vocês como é que é. Mas é uma cartilha que o cara desenha uns trechos. Imagina aqui, ele vai desenhar aqui, vai botar uns PCs, que é ponto de controle. Só que você não vê os PCs. E aí você vai navegar. Você tem que saber quantos passos você dá em tal distância para chegar no tempo X em tal lugar. Porque se você chega adiantado, você perde muito ponto. Se você chega atrasado, você perde menos. Mas se você chega no horário exato, você ganha todos os pontos. E é por pontuação, não é quem chega primeiro, é quem tiver a melhor pontuação. Mas aquilo não me consumia. Eu tinha muito mais físico do que as pessoas com quem eu fazia. Então,
vou buscar outra coisa. Aí foi que eu descobri a corrida de aventura. Que quando a gente fala corrida de aventura, ela envolve várias modalidades, aí tem a corrida, a bike, a canoagem, e o principal disso, além da técnica vertical, que pode ser uma tirolesa, um rapel, uma escalameada, tem a navegação. Aí você pega a cidade do Rio de Janeiro, você pega o mapa da cidade, a carta, o cara bota o PC em alguns pontos, e aí o cara que vai fazer a prova, que está navegando, ele define qual o caminho que ele vai tomar, se é o mais curto, mais longo, ou se ele vai cortar mato, que a gente chama de azimutar. Se azimutar, você pegar a bússola, o PC tá lá, mas tem um caminho por aqui que eu tenho que dar uma volta por trás dessa montanha, o outro por aqui. Se eu azimutar, eu vou por cima, o caminho é mais curto e eu chego lá também. Então, o cara pode fazer isso, é livre, o cara escolhe. E aí eu gostei muito. Você aprendeu isso tudo assim, fazendo? Fazendo. E aí eu gostei muito da modalidade, mas, lógico, navegação não é o meu forte. Meu forte seria outras coisas. E aí eu tinha que arrumar uma equipe, eu trabalho em equipe, tinha parte do trabalho em equipe também que tinha que ser 4 pessoas, um sexo oposto. Em geral, não é uma mulher, né? Porque aí a mulher, nesse caso, é mais fácil você ajudar uma mulher do que você tendo 3 mulheres com um homem. Isso, na teoria, também existe mulheres muito mais fortes do que homens. Existe isso também. E aí, dentro disso, eu comecei a descobrir só a corrida de montanha, que é o que eu faço Corrida hoje. de montanha, subir montanha correndo? Subir montanha correndo, é o que eu faço hoje, exatamente. E aí, eu comecei, já que eu já tinha feito maratona no asfalto, vamos pensar em outra coisa, vamos para distâncias maiores. E aí, comecei a fazer distâncias maiores. Hoje eu corro até... A maior distância que eu corri foi 128. 128 quilômetros? 128 quilômetros, você atravessa direto. E Quantas horas faz isso? meu melhor tempo nesse foi 17 horas. Você correu 17 horas? 17 horas. E aí eu comecei a conhecer outros lugares também, viajar para correr provas. Existe essa modalidade fora do Brasil, principalmente na Europa, ela é muito forte. E tem provas assim que você não tem noção dos lugares assim. Agora, nesse fim de semana passado, teve a prova UTMB, que é a Ultra Trail do Mont Blanc, que você dá a volta no Mont Blanc, dá 170 quilômetros. Ela tem 10 mil metros de desnível. Você sobe montanha, desce montanha, você tem 10 mil de subida e 10 mil de descida. Então, caramba! E quantos competidores conseguem completar isso, mais ou menos, assim, por exemplo? Miguel, essa prova ela é uma prova super concorrida. Se entrar nessa prova, você tem que entrar num sorteio antes. Se eu não me engano, posso estar errado, são 50 mil pessoas concorrendo ao sorteio de 2.500 vagas. Tem 150 mil pessoas querendo fazer... 50 mil. Estou chocada. Como tem 50 mil pessoas querendo correr isso. Na verdade, 50 mil concorrendo a 2.500 vagas. Na verdade é o seguinte, na verdade são 7.500 vagas. O que acontece? O UTMB, o Ultra Trail do Mont Blanc, você dá a volta, são 170. Mas O que é isso? Tem Mont Blanc, dá volta onde? É uma trilha? São trilhas, e alguns trechos você passa por estradas, por pequenas cidades, então você não corre, você sobe geralmente por trilha. Essas trilhas que você faz trekking é caminhada. Aqui no Brasil, imagina isso, você vai fazer a travessia dos órgãos aqui, da Serra dos Órgãos. É daí para frente. Sim, mas onde é que foi esse? Foi na França? Na França, você larga na França, você passa pelos 3 países, né? Que é França, Suíça e Itália. Você fez isso? No ano passado eu fui, mas eu fiz uma outra menor. Porque é isso que eu quero explicar. São 7.500 vagas para 50 mil concorrendo. Só que são 1, 2, 3... São 4 modalidades diferentes. Tem uma de 53, deixa eu ver se eu estou certo, 4 ou 5. 53, 100, 120 e 170, isso. Então, cada uma dessas tem uma... A maior que eu fiz, 128. Aí não foi essa daí, foi em outro lugar. Foi na Ilha das Canárias. Você atravessa uma ilha de norte para sul. Essa de 17 horas. Tu correu 17 horas. Isso. Que se chama Transgran Canária. O nome da ilha é Gran Canária. Aí você atravessa ela de norte para sul. Você vem por cima da ilha. As ilhas lá, a maioria são vulcânicas. Não sei se alguém aqui conhece. Não conheço. Essa ilha, ela não é tão vulcânica, mas ela tem uns trechos, assim,
que é meio vulcânico. Acho que tem uma foto minha aí, se eu não me engano, eu tem mandei pra foto, vocês. é verdade. Isso significa que o atleta de aventura, ele sempre corre, não corre numa meia maratona do Rio ou maratona do Rio. Não, isso é uma você tira modalidade de letra, você diferente. corre só para fazer o seu hora do recreio, né? É modalidade diferente. A modalidade é com esforço, né? Com subida, com descida, com encrenca. Descida, isso. com- É outra Olha aqui. modalidade. Isso é na Pedra da Obstáculo não tem, Gávea. não, né? Assim, no caminho não tem obstáculo, é tudo limpo. Plano? A trilha... Não, sobe e não, desce. eu tô Obstáculos perguntando... naturais. É assim, quer dizer, a trilha tá limpinha, não bota uma pedra, um galho. Não, tem pedra, tem tudo, tem galho. Isso ali, olhando essa foto aqui, é uma foto na carrasqueira da Pedra da Gávea. Não chega a isso tudo também, porque aí é uma escalameada. Mas olha essa outra. Tem uma outra. Não, acho que é a primeira que estava embaixo. Não, aqui. Tá embaixo de tudo. Essa aí, ó. Essa aqui eu tô descendo numa trilha que deve ter uns 30% de inclinação. Nesse ponto aí. E sempre Isso você eu tô apronta descendo. isso, você está sempre em busca disso. Sempre em busca disso. Isso é no Brasil, isso aqui é na Serra Fina, é na região, na Mantiqueira, que é um lugar chamado Serra Fina, entre Passa Quatro e Itamonte ali. No Sul de Minas. ali, sul de Minas. Essa parte aqui é o lugar onde eu nasci. Não exatamente aí, mas é muito próximo. Isso é porque na verdade a minha irmã me mandou essas fotos, não estavam muito legal, não deu tempo eu pegar umas fotos legais. E essa Deixa eu aqui? perguntar um negócio. Isso aí também, é numa cidade uma cidade pequenininha que deve ter 500 habitantes. Próximo de onde eu nasci, que era um local onde eu poderia ir, assim, de onde eu saía para chegar aí e aí encontrar mais pessoas. Daqui a pouco você vai correr Já até tinha Conquista, né? É, quase. Olha, eu já cogitei a ideia, até porque eu também pedalo, de ir de bicicleta para Fortaleza e sair pedalando para lá. Só que Peraí, Pela de bicicleta questão- daqui para Fortaleza? não, de Fortaleza para Ai, que alívio. De Fortaleza para Conquista. Mas dá pra ir. O problema são os riscos que você tem. Se você tivesse uma estrada que te permitisse você transitar dividindo espaço com carros maiores ou menores também. E sem falar da violência do próprio indivíduo que pode te atacar pela questão da bicicleta, pela questão do E que você atacam, tem. né? Atacam. Infelizmente, a gente tem essa. Mas é uma vitória, Chico, né? Uau. Parabéns. Porque fazer um muito churrasco legal, de né? vez em Isso- quando deve ser bem melhor do que Superação, cozinhar numa cozinha de superação restaurante, pessoal. né? Lavar prato num restaurante com muito É movimento, diferente, deve bem ser diferente, bem Mas diferente. agora você se dedica só a isso. Sim. Nesse momento eu faço isso. Olha, também trabalho nessa área, assim, até porque a gente não tenho condições de me manter viajando e tal, não tenho um patrocinador que me banque isso. Então eu acabo tendo que correr atrás de algumas coisas também para mim poder me bancar em algumas situações. Então você ainda está trabalhando em algum lugar? Não, aí eu faço um trabalho autônomo hoje, que é a iniciação na bike. Pessoas que não sabem andar de bicicleta, pessoa que está começando, e aí eu tenho você algumas pessoas ensina? que eu... Isso. Muito bom. Vamos ver se no último bloco dá, porque a Luciana faz um trabalho social, não faz? Queria falar disso, mas vamos ver se dá tempo no final, tá bom? Claro. Intervalo agora, porque eu vou voltar com o Miguel Thierry e com o João Senise. O João Senise ainda dá direito ao Peranzeta. Vem no pacote. Sem censura, um programa da TV Brasil. Quando eu vi o Miguel Thierry aqui, eu achei que ele ia falar só de ordinários, mas agora ele mesmo me disse que não está fazendo só ordinários, essa peça que ele veio falar. Que selfie continua, então é melhor vocês saberem que vocês podem ter 2 Miguel Thierry numa semana. Ou Ou 10, 15, 16, 17... Acho que deve dar uns 17... Sabe que eu ainda não fiz essa conta? Uns 17 personagens, as duas coisas juntas. As duas coisas juntas. Selfie são 10... Você está se superando, né? É alguma recorde? É alguma gincana? Se for um personagem para cada 10 mil metros, eu tô ali perto dele já. Passeado, Chico. Ah, meu Deus, que você aprende mímica há 10 anos, é isso mesmo? Sim, tem um desenvolvimento, uma pesquisa aí, eu estudei com Desmond Jones, né, que é um grande mestre, um inglês, em 2002. A gente conhece muito o trabalho aqui da Denise Stoklos, que foi e é a nossa maior
O maior nome, né? O maior nome da mímica e dessa arte. formada por ele, né? E, enfim, de lá eu tinha dirigido muitas coisas. Eu tinha feito um trabalho com o Matheus chamado Dois para Viagem, né? Eu em cena usando também a mímica. Agora o Selfie também usa esse mesmo tipo de trabalho de composição de personagem através de corpo, voz e tal, não sei o quê. No Selfie eu faço 10 personagens. Os Ordinários têm um formato, tem a continuação da pesquisa da linguagem, mas um formato um pouco diferente. Ele é um solo narrativo, né? Então são cada um dos personagens narrando a sua história e eu vou trocando de um para o outro. Então são 5 figuras na cidade do Rio de Janeiro, são 5 personagens tipicamente cariocas, assim, uma peça sobre várias coisas, mas para mim ele é principalmente sobre a nossa falta de compromisso, sobre o jeito carioca de deixar a vida me levar. E o farinha pouca meu pirão primeiro, que a gente vai se virando aqui e tal. Então tem esse personagem da velhinha. Tem a velhinha briguenta. A velhinha que está tentando. Ela sai de casa, ela é toda organizadinha, toda metódica, então ela sai de casa para ir comprar o pão dela que ela reservou. E ela chega lá e o rapaz estava reservado, mas o rapaz vendeu para outra pessoa. Ela já fica revoltada, não sei o quê. E ela é... A peça chama Os Ordinários. Então, na verdade, todos são muito ordinários. Ela é briguenta. Briguenta ela vai dar um soco na cara mesmo. Dá na cara dele. Ela tem uns anéisinhos assim que ela usa. Assim. Cada um tem uma pedrinha. Aí ela dá Soco assim, igual um soco inglês. Dá na testa mesmo. Ela é louca, completamente maluca. E aí tem o outro que é o vendedor que não vende pra ela também, que na hora tem um grande compromisso, que o chefe dele manda ele comprar o pão com urgência. Vai ter que arrumar o pão da velha, vai comprar. E ele sai com urgência para resolver um compromisso profissional, passa em frente ao boteco, tem aquela cerveja geladinha esperando ele, abandona tudo, vai encher a cara. E assim são... É a história desses personagens que elas vão se cruzando, entendeu? Então é um solo narrativo, eu vou narrando a trama sozinho. Você que escreveu? Sim, junto com... Eu que fui improvisando essas histórias, e o meu irmão Carlos Thierry estava junto, alinhavando e tal, não sei o quê, costurando comigo em cima das minhas Tudo em improvisações. família. Né? Tudo em família. Aí tem o Igor Angel Corte, que é um grande amigo que está dirigindo o trabalho junto comigo, Samuel Toledo. Igor é aquele que fez acabou de fazer a novela? Acabou de fazer Babilônia, que fez que era Clóvis. Ele fazia Sim, safado. Safado, aproveitador, assim, né? Era parceiro do... Veras. Exatamente, isso. é ele mesmo. E disputavam aquela menina, a Juliana, né? Exatamente, fizeram muito sucesso. Ele arrasou na novela, na segunda novela que ele faz um papel cômico e foi super bem e tal, não sei o quê. E aí é um parceiro de muitos anos já, eu chamei ele para fazer esse trabalho para me ajudar a dirigir e ficou com uma cara muito legal, um trabalho muito dinâmico, é palco nu, é só composição de corpo e voz e o corte de um personagem para o outro dá uma dinâmica como se fosse na velocidade do cinema mesmo, na velocidade da imagem, né, que você já está cortando de uma história para outra assim com essa E isso significa que é um espetáculo curto, não? É um espetáculo de 1 hora, cravadinho de 1 hora. Enxuto, né? Enxuto, e tem uma cara que te faz lembrar um pouco o stand-up, né? Porque esse one-man show em cena, ao mesmo tempo é narrativo, é mímica, é corpo o tempo todo, enfim, E tem essas figuras, é muito engraçado, é uma grande comédia, na verdade, pra gente rir de tudo isso. Eu precisava falar dessa falta de compromisso. Montei apartamento ano passado e você marca com um cara de ir na sua casa e não vai de jeito, não vai. Você fica lá, ele não vai, não te telefone. Não te telefone. Você acha cheio de razão, e tá cheio de razão. E você liga 3 horas depois e fala, tô indo já. Já? Como é que você usa essa palavra já? Faz 3 horas que eu tô te esperando. Mas e se não vai, você encontra o cara no dia seguinte, ele fala, bom dia, passa por você, não tá nem aí. É impressionante. Essa coisa carioca irrita, né? Ai... E aí você vai no mecânico buscar o seu carro e o mecânico diz que era para estar pronto e não está pronto. E vai estar 5 dias depois só. Não, já estou fazendo. Nossa senhora, eu fico maluco com isso. Parece até que eu não nasci aqui. Nasci aqui, sou carioca. Quando tá sol, eu fico me tremendo para ir à praia. Eu assumo, eu tô dentro de tudo isso. Sou ordinário também. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de compromisso, né? Pelo amor de Deus. Nossa, porque faz diferença, né? Não, eu tenho meu apoio total.
Incondicional. Nossa Eu Senhora. odeio isso, que marque comigo e não apareça. Ao mínimo, pelo menos que avise, né? Nossa. Mas eles nem avisam. Não, eu sempre que nada. passei por uma obra também é assim, eles não vão e não Obra, então, avisam. Tá. Obras são os profissionais. Obras são os melhores. São os profissionais. Profissionais. Né? Exatamente. Nunca cumpre. Nossa, pedreiro, é impressionante, é incrível. Porque tem um jogo também de, né, parece, enfim, o Brasil é assim, né? O Maracanã foi assim, né? Quanto mais tempo ficaram trabalhando, mais tempo ficaram ganhando. Então enrolaram propositalmente em nome de ganhar mais. Ai, Jesus amado, aí só rindo Não é disso, mesmo né? se eles não ganharem mais. É uma coisa que estou É indo, cultural, estou eu chegando, acho, é o trânsito, mas se você sabe que a hora era aquela, por que você não saiu Saiu antes? Existe compromisso mesmo. E a gente se estressa. Eu faço um pouco a linha, não tenho, uso um anel só, mas... Não tem soco inglês. Não é um soco inglês, mas eu tenho uma tendência a essa velhinha. Eu só não boto pra fora isso violentamente, porque aprendi a me E eu acho que as controlar. pessoas que são os Mas pontuais, que, né? que irrita, né? Nossa, eu fico fora de É mim. uma coisa. Não, e nós que somos assim, os pontuais, os cumpridores, somos sempre punidos, né? Porque a gente está sempre esperando o outro, né? A gente chega na hora, então a gente está sempre esperando Não, aquele que se eu já atrasa. desisti jantar, agora almoço, só chego 40 minutos depois. E assim mesmo da sua primeira chegada. Daí a primeira, né? Ai, Isso que aqui é ótimo que me dá isso. 40 minutos depois. Eu agora estou você- fazendo isso, estou de 30 a 40 minutos. Assim. Então 8h30, falou, Sai de opa, casa vou às chegar 8h30, às 9. Eu saio de casa às 8h30, porque a pessoa marcou 8h30, vou falar, vou chegar meia hora depois, vai ter alguém, nunca tem. Sabe o que eu já fiz com o ensaio de... Aconteceu domingo agora, fui a primeira a chegar. O E cheguei 40 minutos atrasado. Da hora marcada. Mas eu acho que isso... O dono da casa, que não era carioca, disse... Eu falei, desculpa ter sido a primeira a chegar. Ele falou, não, você está 40 minutos atrasado aqui, eles estão mais. Nossa, a comida estava pronta? Não, a comida estava tudo certo, mas ele estava sentado esperando as visitas. Olha só. Irritado, porque estava 40 minutos não chegava ninguém. Mas algum tempo atrás teve uma americana que fez um livrinho que fez muito sucesso aqui, chamado How to Be a Carioca. né? eu entrevistei. E ela colocava isso, porque é uma institucionalização do atraso. A cultura Porque é. quando alguém marca um jantar, você sabe aqui no Rio que não pode chegar às 9 horas, porque a dona da casa Eu já pode estar cheguei. tomando banho às vezes. Eu já entendeu? cheguei, já peguei empregada passando a enceradeira, aspiradora. Mas eu acho que isso não é só Você aqui quebra no a cara Rio, eu acho que é um pouco do brasileiro. brasileiro. Eu acho também. Como eu acho que o que É. está acontecendo agora no Brasil é a institucionalização da história da corrupção. Entende? Que aí tudo não é isso mesmo. Tanto você é não que tem hoje limite. o cara do Odebrecht Tudo diz, é- não se pode fazer delação, que é muito feio. Imagina, não se pode. Por quê? É natural, Porque eu tá dando acho. uma lição de moral aí. E deu uma lição de moral, porque a filha dele, ele diria para a filha que dedurou a outra que ela que está errada, entendeu? A outra Ela dedurou, né? teria uma punição menor Ai, que do bom que eu não li dedurou. isso. Seria inacreditável, porque está institucionalizado, tudo é permitido, vamos Tudo é a corrupção permitido, faz a gente tá parte. Entendeu? Então, Todo da mesma mundo forma, o faz, atraso faz parte, a gente Vamos já fazer um faz programa parte. só sobre isso? Pelo amor de Deus. Deixa eu botar pra fora essas coisas. Uma E catarse. trazer Vamos gente fazer de uma outros catarse. estados. Tá todo mundo Porque como é no Ceará, também todo mundo atrasa. Ou você não Com a sabe linha mais como é no ascendente. Ceará. Não sei, também. não, mas acho que hoje deve acontecer quase que a mesma coisa com a maioria. Nacionalizou. Pois é. É, isso que Deixa eu ela falar falou, com o João, de senão não vai dar relação. tempo. Vamos lá, vamos lá. A gente mostrou a imagem do... Não, não pedi a imagem. Quero ver a imagem do Miguel. Vamos ver. Ordinários. O dia já começou bem na hora que eu cheguei na padaria para pegar o meu pão. Eu fui me aproximando da bancada. Quando eu cheguei perto, tinha um chocolatinho completamente torto na prateleira. Uma coisa horrorosa. Plique, chamei o rapaz. Passei um alquinho na mão. Uma coisa horrorosa. Rapaz, tudo bom? Tudo bem? Como é que você está? Você está bem? Por favor, eu preciso de 7 daqueles pães doces que você tem. Aquele com recheio de doce de leite. Por favor, pegue para mim os 7. Ele falou que não tinha. Só tinha 6. Querido, eu estou vendo 7. Eu preciso dos 7. Por favor, você me traga os 7. Ele falou que não podia. Só podia vender 6, que um estava reservado. Eu falei, querido, eu preciso dos 7. Querido, eu preciso dos 7, pelo amor de Deus. Eu preciso dos 7. Eu preciso dos 7. Eu peguei um dinheirinho extra. Eu dei para ele um dinheirinho. Sabe como é brasileiro? Eu adoro dinheiro fácil. Pode ficar com um troco. Por favor, me traga os pães. Ele teve a decência de ir lá e voltar com pães. Os 7 pães, ai, graças a Deus. Antes de sair, eu olhei assim. Havia uns bentos na prateleira, um em pé, um deitado, um em pé, um deitado. Eu levantei todos os deitadinhos, uma coisa horrorosa. E saí. Esse é um personagem que tem toque. Tem toque. É. Arruma tudo. Tem gente assim também. Dá outro programa. Gente que chega na casa da gente e arruma, né? Conserta um quadro. Arruma o quadro. É.
Você arruma? Tem horror de quadro Você arruma quadro, eu Pronto. arrumo quadro também. Aí. Eu arrumo Restaurante quadro também. Esses tô dois nem meninos olhando. são arrumo muito quadro também. parecidos. Eu já Não, disse, mas eu quadro lembro eu em- arrumo também. Não lembro em que museu na Europa, uma vez eu cutuquei o cara e falei, desculpa, mas o Nossa, quadro tá torto. eu não arrumo nada, Tava eu bagunço, cara. Tava Ah, mesmo. quadro. E ele corrigiu. Ele não, mas ele foi lá dentro e tal. E tomou avisou alguém. providências, claro. Ai, a peça do Miguel. Vou dar o serviço no último bloco, mas Teatro Miguel Falabella, Norte Shopping. Tem hoje. Terça e quarta, e hoje tem, né? 8 horas. 8 horas, Tá Norte Shopping. certo. João Senise, Diga. somos nós. João Senise está cantando Ivan, Ivan Lins, o senhor Ivan Lins, Aliás, completou agora em junho 70 anos. 70 anos, E 50 de carreira. 50 de carreira. E que carreira, né? Pois é. Nossa, Um dos artistas mais gravados no mundo. É Pouca verdade. gente sabe disso, mas... um dos artistas é. mais gravados. Eu só sei porque também gravei com ele esses dias, um programa que a gente vai botar no ar daqui a um pouquinho. Ah, eu vi umas fotos no Facebook, né? Viu, Uma né? Leila, Wanda Sá. Isso. É. E eu mostrei no dia seguinte um trechinho do CD novo. Aham. América Brasil. América Brasil, Mostrei aqui. Grande Ivan. Trilha sonora da vida da minha geração. Ele tem um papel importantíssimo na trilha sonora da minha vida. Me surpreende, talvez, que tenha na sua, mas deve ter na sua pela sua família, talvez. com né? certeza. A influência da família. E o Gilson Pelanzetta, que é meu padrasto, foi produtor do Ivan e arranjador durante 11 anos. Então, Você ouviu tudo do Ivan como eu, embora tem pequeno. todos os LPs e todos os CDs tem lá em casa. Você apenas era menor que eu, só isso, né, ouvindo. Exatamente. Mas te tocou profundamente, é isso? Acho que é assim, é um dos maiores compositores do Brasil, né? E antes de eu optar por gravar esse CD, eu tinha pensado em gravar Tom Jobim, né? Que eu gravei no ano passado. E fez 20 anos de morte do Tom. Mas aí eu e a torcida do Flamengo, né? Fazendo a mesma homenagem. Aí falei, não vou fazer mais do mesmo, né? Aí lembrei que o Ivan faria 70 agora em 2015 e ele está vivo, né? Está trabalhando. E cheio de vitalidade. Exatamente. E poderia, inclusive, participar do CD, né? Como participou. Então foi uma escolha boa. É bom isso, é uma frase do parceiro do nosso cavaquinho, Guilherme de Brito, que diz, me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, né? Você fez isso, né? Exatamente. Geralmente as pessoas só fazem homenagem quando a pessoa morre. Enfim. Por que ela não pode ver a homenagem? Não entendo isso, né? Que bom. Você corre Fazer sempre com a aquele risco pessoa da ali, pessoa né? não gostar, né? Não foi o caso, mas... Mas não foi o caso, né? Certamente pelo ele contrário, gostou. né? E aí você selecionou em cima com que recorde, assim, com que critério? Dificuldade sempre, né? Sabe, o imagino. songbook tem 150 músicas, aí você tem que escolher 14 para um CD. Sempre fica coisa de fora, né? Por que você não gravou isso? Por que você não gravou isso? Eu falei, gente, daria para gravar um CD triplo, tranquilamente. Pô, você pode fazer uma caixa do Ivan. Fazer um por ano. Mas foi um pouco coisas afetivas e, obviamente, também não dá para deixar músicas grandes sucesso de fora, né? Você tem que fazer sempre aquele equilíbrio. Então, mas como sempre, a maior dificuldade de gravar CD é escolher o repertório, porque sempre sobra coisa boa do lado de fora. E aí você gravou Bilhete, Dinorá, Dinorá gravei com o Léo Jaime, que foi a escolha mais, vamos dizer assim, inusitada, né? O Léo Jaime é roqueiro, nunca tinha gravado Ivan na vida. Eu falei, não, mas ouve esse arranjo que o Gilson fez, que está mais pro pop, que acho que você vai Eu gostar. não citei o Léo Jaime na abertura, né? Dizendo que ele está no CD. Ele está... Tá. Uau! E gravando o Dinorá, a primeira vez que ele cantou Ivan na vida. Dinorá. Então ficou bem legal. Aí além dele tem Leila Pinheiro, Zélia Duncan, Dori Caymmi, né, que estava no Rio, ele mora em Los Angeles, foi sorte, Deu consegui sorte. pegar ele aqui. E o próprio Ivan, obviamente, que cantou comigo 2 faixas. E aí a Zélia canta o quê? A Zélia canta Lembra de Mim, Nossa, linda. com arranjo de Leila. cordas. Leila canta Madalena. Dori canta Doce Presença. E Ivan canta Ai Ai Ai, que a gente gravou ao vivo lá em Goiânia, com uma orquestra de 60 músicos, só de sopros. Nossa. E o Setembro, que é uma música instrumental dele com o Gilson, que o Quincy Jones gravou com Take Six, Sarah Vaughan, Herbie Hancock no piano, Marcos Miller, enfim. Foi um time de primeiríssimo. Não é um qualquer, Ivan. Pois né? A gente também quer ouvir você, tá? Vamos.
e ter o auxílio luxuoso de Gilson Perazeta. Esse é o CD. Mostramos, Alex? Mostramos. Então, ficamos combinados assim. Eu vou para o intervalo e volto com você ali no Sem Censura Music Hall, então, se apresentando. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Estamos espremendo o tempo aqui, vai dar tempo do João cantar mais. Ele tem o auxílio luxuoso do Gilson Perazeta, bota luxuoso nisso. E eu vou só lembrar que Miguel Tirreta no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, terças e quartas, às 8 até dia 23 de setembro, Os Ordinários. Mas o selfie continua. Selfie continua, sexta, sábado e domingo, Teatro Leblon, até o final de setembro. Então vou agradecer a vocês por terem vindo. Muito obrigada, Vera, obrigada, Luciana. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo, mas não desliga não, estou entregando aqui para o João Ceniz e para o Perazeta, para eles fazerem bilhete, tinorar e vai por aí afora. O que der para a gente ouvir que vai ser bom, com certeza. Boa tarde, boa noite, até amanhã. Não sai daí, escuta João. Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas, fiz um tipo de aborto e por fim nosso caso acabou, está morto. Jogue a cópia da chave por debaixo da porta, que é pra não ter motivo de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte, adeus. Boa sorte, adeus. Boa sorte, adeus. Vamos jogar a cópia da chave. Vamos lá. Sigo? Vitoriosa? Vitoriosa. Vamos embora. Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza.
Quero toda a sua pouca castidade. Quero toda a sua louca liberdade. Quero toda essa vontade de passar dos seus limites, ir além, ir além. Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa.